Dando continuidade ao nosso estudo das bem-aventuranças, o tópico de hoje será os misericordiosos. A bem-aventurança dos misericordiosos está intrinsecamente ligada à lei da reciprocidade. Como Paulo destacou, o que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas 6:7. Jesus, por sua vez, testemunhou sobre o princípio da generosidade: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas 6:8. É crucial, no entanto, evitar a redução dessa bem-aventurança a uma simples lei cósmica, uma norma natural refinada a ser explorada por qualquer pessoa. A lei da reciprocidade opera somente dentro de uma relação com Deus e uma submissão ao seu senhorio. Embora muitos conheçam situações em que o bem não foi retribuído na experiência humana, esta lei pode ser cumprida apenas em uma relação de obediência a Deus, na qual Ele e sua vontade são amados acima de tudo. A colheita, mesmo que demore, será abundante. Interpretar essa verdade como uma fórmula a ser manipulada não é cristianismo nem reflete o espírito da religião hebraica. É magia, a tentativa de manipular um espírito ou deidade para agir de acordo com nossos desejos, o que se assemelha ao paganismo. Atos 19, 15 e 16. Sistemas que enfatizam essas verdades como leis manipuladoras colocam Deus na periferia da equação ou o consideram cativo, obrigado a agir conforme nossos decretos. Devemos lembrar que Jesus, o Senhor, não é um gato a ser subjugado, mas o leão de Judá. Segurá-lo pela cauda equivale a uma abordagem desrespeitosa, é hora de soltá-la com reverência. Para receber misericórdia, é necessário se submeter e estar em relação com a própria misericórdia. Aceitamos o convite misericordioso de Deus para a salvação e união com o seu reino. A misericórdia é uma parte essencial do seu plano redentor. Como agentes e amigos de Deus, promovemos o programa da misericórdia, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais. Receber misericórdia implica em tornar-se misericordioso. Similar à justiça, a misericórdia é metamórfica, transformando o caráter. Se genuinamente experimentarmos a misericórdia divina, seremos transformados, demonstrando misericórdia aos outros. Do contrário, não teremos aceitado o ato misericordioso de Deus em nossas vidas. Mas afinal, o que é misericórdia? Na Bíblia, esse termo possui dois significados principais. Indica o perdão concedido a alguém que cometeu um erro, Isaías 55:7. Refere-se à benevolência que auxilia os necessitados, Lucas 18:39. Dar esmolas é considerado um ato de misericórdia, e, em grego, esmolaria está no mesmo grupo de palavras que misericórdia. Ambos os significados são abordados em Mateus, embora a misericórdia no contexto de julgamento seja o enfoque predominante no Sermão da Montanha. Muitas vezes, presume-se que misericórdia e justiça são opostas, sendo a misericórdia associada à graça, enquanto a justiça é vista como lei e retidão inflexíveis. Entretanto, essa não era a concepção hebraica de misericórdia nem de justiça, pois ambas estavam estreitamente relacionadas, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. O entendimento hebraico da justiça não se resumia a uma retribuição impulsiva, mas envolvia uma demora em irar-se e um agir misericordioso. Salmo 86:15. Mesmo os castigos dados por Deus a Israel por desobediência não eram meramente punitivos, eram corretivos e, portanto, salvíficos. A justiça de Deus buscava uma misericórdia que transformasse e curasse a vida. Seu conceito de justiça era misericordioso, não apenas uma aplicação rigorosa da lei, como referência a ver Oséias 6:6. As definições modernas de misericórdia e justiça necessitam da suavidade e temperança uma da outra. A pessoa deve ser justamente misericordiosa e misericordiosamente justa.
Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jesus tem em mente o dia do julgamento final, embora, de certo modo, os misericordiosos também recebam misericórdia hoje e possam dar o que recebem. Esta bem-aventurança descreve aqueles que, ao serem perdoados por Deus quando erram, respondem tratando os que os ofendem da mesma maneira que Deus os tratou. A misericórdia no reino é como o dinheiro na economia, só quando está em circulação faz o seu melhor. É comum que os frutos da misericórdia se manifestem sobre os misericordiosos no presente como um adiantamento da recompensa que virá no final dos tempos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles têm o misericordioso como o Senhor. Os puros de coração. O conceito de pureza de coração muitas vezes é mal compreendido na igreja contemporânea. A expressão limpos de coração no contexto moderno sugere pureza moral, motivações transparentes ou até mesmo pureza sexual. Embora esse significado não seja estranho ao uso bíblico, a abordagem hebraica dessa expressão revela algo mais essencial. A palavra limpos, no grego, kataros, significa puro, seja cerimonialmente puro ou moralmente puro. O uso hebraico confere à expressão seu significado distintivo na Bíblia. Parte do nosso equívoco surge do fato de que os hebreus entendiam o coração não apenas como o lugar das emoções, mas também como o local das atividades espirituais e intelectuais do indivíduo, a essência interior da pessoa. No Antigo Testamento, coração e alma são usados de forma intercambiável. O coração, conforme o uso do Antigo Testamento, é o lugar onde ocorrem fantasias e visões. Provérbios 14:14. As tolices ou loucuras e os maus pensamentos também têm origem e desenvolvimento no coração, assim como a vontade e a intenção e a resolução de fazer coisas. Êxodo 36:2. Esse conceito hebraico de coração é um termo inclusivo para a personalidade humana como um todo, sendo o ponto central onde todos os pensamentos, sentimentos e intenções são equilibrados ou desequilibrados. A promessa de que os puros de coração verão a Deus, fazendo alusão ao Salmo 24, no qual aquele que é limpo de mãos e puro de coração subirá ao monte do Senhor e estará no seu lugar santo. Mãos limpas e um coração puro indicam pureza externa e interna da pessoa inteira diante de um Deus que tudo vê. É uma orientação coerente da pessoa inteira, como uma bússola interior ou um dispositivo residente que direciona constantemente a pessoa a Deus. Mas como Deus pode ser visto? A promessa de ver a Deus está em nítido contraste com a advertência encontrada no livro de Êxodo, de que ninguém verá a minha face de Deus e viverá. No entanto, Deus apareceu a Abraão, Moisés e Isaías. Os crentes também têm a esperança de ver a Deus, no último dia, quando comparecerem diante de Deus na presença divina e forem aprovados no dia do julgamento. Os pacificadores. Assim como acontece com algumas das outras bem-aventuranças, o conceito ocidental não se alinha completamente com as palavras que Jesus usa. Nossa palavra paz é um paralelo lamentável ao que Jesus quis dizer. Definimos a paz como o estado oposto à guerra e a pacificação como o ato de pôr de lado um conflito por meio de uma trégua, conceito que também se ajusta ao uso do grego clássico da palavra. A palavra hebraica shalom expressa melhor a intenção de Jesus. Shalom é um estado de inteireza, integridade, nos indivíduos ou nas nações, incluindo segurança, saúde e prosperidade no contexto do pacto de Deus com seu povo. A paz verdadeira está fundamentada no concerto de paz feito entre Deus e seu povo, Ezequiel 37:26. É a natureza da bênção de Deus para seu povo fiel, que está em relação correta com ele. A simples ausência de conflitos militares e a presença de riquezas materiais não são a paz de Deus. Por exemplo, no reinado de Jeroboão II, Israel expandiu suas fronteiras e gerou muita prosperidade material. No entanto, o profeta Amós condenou a nação. Suas riquezas eram ganhas de maneira injusta às custas dos pobres,
o produto da cobiça, injustiça e ilegalidade. Os bons tempos políticos mostraram ser a calmaria antes da tempestade, pois a nação estava prestes a sucumbir diante do poder que tinha enfraquecido seus vizinhos, o inumano e temível Império Assírio, que destruiu Israel em 721 a.C. A paz de Deus é muito mais profunda, completa e significativa. Números 6, 24-26 expressa bem a ideia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A referência à face de Deus fala de sua presença, que é a fonte última de sua paz. A paz de Deus provém da justiça, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança, para sempre. A paz e a justiça estão dispostas em paralelo. Aquele que é pacificador, mais literalmente, autor da paz, é reto e fiel e apoia a verdade. Shalom deriva da obediência a Deus e só pode ser alcançada por meio de uma relação com Ele. A fonte primordial de toda a paz é a presença divina. Shalom carrega um significado perfeito, indicando estar plenamente equipado, sem nada a faltar. Sua conotação vai além da mera prosperidade material. Um exemplo é Josias, que, mesmo morrendo em batalha, experimentou paz devido à sua obediência. Essa abrangente compreensão de paz persiste no Novo Testamento. A paz de Jesus transcende qualitativamente as noções terrenas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O uso proeminente do termo no Novo Testamento reflete a herança hebraica, associando paz à integridade, justiça e bênção para quem vive humilde e obedientemente na presença de Deus. O papel de Jesus como autor da paz ressoa com as expectativas judaicas sobre o Messias, que estabeleceria a paz e justiça universais. Jesus iniciou esse estabelecimento com sua morte e ressurreição, tornando-se a paz entre Deus e a humanidade. Recebemos essa paz, mesmo sendo indignos, como um presente de Deus. A paz oferecida por Jesus é fundamentada numa relação com Ele. Encontramos a paz quando nos tornamos íntimos de Jesus e permitimos que Ele seja íntimo conosco. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, uma bênção futura relacionada ao julgamento final. O verbo está na voz passiva, pois é Deus quem nos faz seus filhos não apenas em nome, mas também em natureza. Como filhos de Deus, assim como Ele, seremos criadores de paz. Essa designação, filhos de Deus, é hebraica, remetendo aos israelitas como filhos por terem sido escolhidos, recebido o conserto e mantido uma relação especial com Deus. Temos referência disto em Êxodo 4:22, Deuteronômio 14:1, Jeremias 31:9 e Oséias 1:10. O Messias, de maneira especial, é chamado Filho de Deus, Salmo 2:7. A relação entre Deus e seus filhos, nessa bem-aventurança, não é inteiramente futurística, pois mesmo agora os cristãos são considerados filhos de Deus. 1 João 3:1 e 2. Dada a natureza abrangente de Shalom, os pacificadores são criadores de integridade, cujo trabalho impacta toda a comunidade. Eles vão além da reconciliação, buscando a cura e a integridade na sociedade. Essa definição ampla encontra respaldo no chamado de Jesus para amarmos os inimigos, Mateus 5:44, Lucas 6:27. O próprio Jesus, ao morrer para reconciliar os inimigos de Deus, exemplifica essa abordagem, Romanos 5:8. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a amar mesmo aqueles que não são amáveis, a restabelecer a inteireza num mundo fragmentado e caído, contribuindo para a instauração do reino. Os perseguidos por causa da justiça. Esta bem-aventurança está intrinsecamente ligada às anteriores, especialmente a do pacificador. Manter a paz é desafiador, mas criar a paz,
promover a justiça e estabelecer a retidão requer sacrifícios ainda maiores. O exemplo supremo desse custo é encontrado no sacrifício de Jesus na cruz, o Príncipe da Paz. Para alcançar verdadeira paz e integridade, é necessário desmantelar convenções sociais estabelecidas que visam apenas manter a paz ou perpetuar a injustiça. Crescendo como um filho do sul dos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, testemunhei tais mudanças. Frases como "sempre tivemos duas fontes de água, uma para os negros e outra para os brancos" ou "é para o próprio bem deles" eram comuns. Para estabelecer uma paz genuína, mudanças precisaram ocorrer e, por vezes, um preço precisava ser pago. Essa bem-aventurança se alinha ao estado dos pobres de espírito do versículo 3, que também herdam o reino. Assim como os pobres, os perseguidos reconhecem que, sem Deus, a causa está perdida, mas com Deus, a vitória é certa, apesar dos sofrimentos. Há uma correlação com a bem-aventurança de ter fome e sede de justiça. A busca pela integridade é tratada como uma prioridade vital, pois, de fato, é vital para o indivíduo e para a comunidade. Ser amigo de Deus significa ser inimigo do mundo. Vale ressaltar que a perseguição é por causa da justiça, não resultante de tolice ou obstinação egocêntrica. Como mencionado anteriormente, a justiça é um dom transformador e uma exigência ética, uma dádiva que nos capacita a mudar e um código de conduta que define nosso estilo de vida. Os perseguidos, aqueles que sofrem nas mãos e palavras dos outros devido a Jesus, compartilham uma semelhança com os corajosos profetas do passado. Esta última bem-aventurança deve ser considerada em conjunto com a promessa de que os fiéis comparecerão no julgamento de Deus, participarão das bodas messiânicas e se unirão em incessantes louvores a Deus. Assim, tudo mais é de importância secundária, como ressalta a palavra. Agradeço sua companhia até aqui. E se você gostou de nosso estudo, deixe seu gostei, comente e compartilhe. Te vejo no próximo estudo.